4ª palestra sobre psicanálise, álcool e drogas. Lembrando, vão ser 25 palestras, né, que a gente pretende dar uma ideia boa, principalmente da forma como profissional de saúde mental, especificamente, pode e deve abordar esse problema para contribuir, né, para os trabalhos, né, de combate à pulsão de morte, basicamente. Então, acho que todas as palestras aqui a gente fala nessa tal de pulsão de morte, é o que vai ser encontrado pelo dependente químico lá na busca do refúgio, né, de fugir, de fuga, né, das responsabilidades, de dificuldades da vida, né, que todos nós temos. Algumas pessoas não suportam essas agruras, né, e voltam a uma proposta de, digamos assim, de dar um stand-by, uma parada, né, dar um tempo no processo de desenvolvimento em direção à vida adulta, que cursa com uma saudade da infância, né, que a própria droga garante o circo, né? Então, o parque de diversões é garantido pelo efeito da droga, mas, na verdade, é uma revivência, né, digamos assim, do que a gente vive da nossa infância, que é aquele mundo mágico, aquela coisa, né, fantasiosa, aquela coisa indefinida, com os vínculos com a realidade bastante intermediados pelos adultos, né, que são muito mais experientes, né? Então, esses segredos dos adultos, que a criança não quer saber também, não quer conhecer, porque exige, né, trabalho da criança, então a criança vai tender a ficar se acomodando, né, em relação a essa tarefa de dar conta da realidade que a cerca, né? E isso fica a vida inteira, essa questão, para ser resolvida. Então, algumas pessoas não conseguem dar conta dessa questão, né, digamos assim, desse problema existencial, e regridem para o refúgio psicossomático, que é uma volta, né, a uma situação infantil. Então, quanto mais a pessoa tiver dependente do que está acontecendo na relação entre a mente dela, né, e o corpo dela, né, seja, no caso aí, é uma mente se relacionando com um corpo alterado pela ação da droga, né? Então, esse mundo mágico que, digamos assim, tem um termo jurídico, que é a jurisprudência, né? A jurisprudência é a nossa experiência na infância, né? Volta, inclusive, com aquela famosa palavra que a gente vem assim, ressaltando, né? Farmacodependência, dependência de drogas, tá? Dependência de substâncias psicoativas. Então, fora a dependência do alimento e outras dependências de trabalho, dependências da boa-fé alheia, né? Então, nós temos várias dependências. Aí se cria mais uma dependência, que é a dependência da droga. Quer dizer, se revive uma situação infantil de dependência em que a droga entra no lugar da dependência que a gente tinha dos pais da gente quando era criança, por exemplo. Então, esse tipo de percepção psicanalítica do problema, né, nos mostra claramente que existe um contexto muito natural, muito humano, nada de novo no front, né, digamos assim, no qual a dependência de drogas se insere. Então, está havendo uma regressão para a infância, está havendo uma busca do refúgio psicossomático, no sentido de uma fuga das responsabilidades, de dar conta das exigências do mundo externo e da vida. É claro que muitos políticos, né, se encarregam de colocar essas exigências num nível insuportável, né, digamos assim, né, ao longo dos tempos. Muita gente morreu por causa disso, muita gente, né, estragou a sua vida por causa disso, não teve chance, né, de se desenvolver em sua vida por causa dessas coisas, né, mas realmente nós temos, independentemente de
problemas agravados, né, por posturas sociais, né, digamos assim, de pessoas incompetentes para tal, né, de grupos incompetentes para tal também, nós temos uma responsabilidade de sair, né, da infância e nos posicionarmos na vida adulta. Alguém precisa ter, né, digamos assim, responsabilidade em relação à realidade das coisas para a gente poder sobreviver. Então nós precisamos eliminar essa dependência, né? Então, num certo sentido, nós estamos aqui tentando eliminar dependências, né? Tentando diminuir dependências e não aumentar dependências, né? Com volta, um revival aí da infância, através da modificação do psicossoma por droga, por uso de drogas, substâncias psicoativas, digamos assim. Tecnicamente, falando de uma maneira menos preconceituosa, né? Droga, coisa ruim, droga, né? Coisa que... Não, substâncias psicoativas que estão sendo usadas para dar um colorido infanto-juvenil, né, à vida de adulto. Criança normalmente não usa droga, né? Não precisa usar. A infância já é a droga, né? Mundo infantil completamente diferente do mundo do adulto, né? A criança não tem dependência, tem fragilidade, vive como se não tivesse a dependência, transforma a responsabilidade em fantasia, não tem compromissos diretos de dar conta dos conflitos existenciais, né? Bom, mas então vamos falar um pouco sobre esse contexto. Então é isso que nos interessa nesse início, nessas palestras iniciais, quanto uma abordagem psicanalítica, né, do problema da dependência de drogas, que é o título dessa palestra, essa quarta palestra, né, aqui, né? Uma abordagem psicanalítica da dependência química. Tá? Então, claro que no momento que a gente fala numa abordagem psicanalítica da dependência química, a gente está implicitamente dizendo que essa dependência não pode ser só química, né? Então, a parte química da coisa é um aspecto importante, decisivo, até a gente vê claramente, tem famílias em que existe uma propensão para o alcoolismo ou por vício em drogas, né? Isso é uma coisa a ser estudada também, a ser colocada, mas com certeza a história da família, a história da cultura, né? A inserção da família no contexto social, né? Tudo isso está agindo ali também no problema das drogas, também não pode ser abandonada essa constatação, né, de que existem muito mais coisas entre o céu e a terra, tá? Shakespeare, né? Sonha a nossa vã filosofia, né? Então é possível que a nossa filosofia seja um tanto ou quanto mais ou menos vã, né? E a gente fica aí então deixando de aprofundar e consequentemente resolver problemas que vale a pena, né? Vale a pena a gente ter condições de resolver esse tipo de problema, porque os ganhos, né, sociais com essa experiência são muito grandes e ficam, né, como referência para as novas gerações, né, e não essas regressões que a gente está vendo acontecerem pelo mundo afora, né, o tempo inteiro, né, não tem mais como justificar determinadas coisas, então está se partindo para regressão, né, tentando nivelar por baixo e dando como resolvida a questão pelo nivelamento por baixo. Tanto no progressismo de esquerda, digamos assim, como no reacionarismo de direita, né? Então, os mecanismos já estão dos dois lados, estão bastante desgastados, né? Não há como justificar mais esse desprezo, né, pelo desenvolvimento da mente humana, pela qualidade da vida individual, pelas responsabilidades, né, dos grupos sociais e dos seus líderes com o bem comum, né, com os objetivos básicos de uma vida digna para os indivíduos que chegam aqui nesse planeta aqui.
Mas é até bom alguns argumentos que são meio duros de escutar, mas que a gente vai lembrar aqui, né? Não custa nada a gente lembrar disso, até mesmo porque exatamente o desrespeito a esses fundamentos está na raiz, né, do abuso de drogas, né? Então, por exemplo, ninguém pediu para você. Você foi colocado nesse conflito aqui, nessa trabalheira, porque isso aqui é uma trabalheira, você tem que trabalhar. Tá? Se tem alguma coisa que você não pode deixar de fazer aqui, é trabalhar. Na vida adulta, que eu estou falando. Não estou falando de criança. A criança ainda pode esperar um pouco, descansar, brincar, né? Não pensar naquilo ali, ela tem tempo, né? Mas o adulto não. O adulto vai ter que encarar o problema. Estou falando de adulto. É claro, tem um monte de gente com 80 anos de idade que nunca foi adulto, nem vai ser, né? Então, essas responsabilidades existenciais, elas, antes de tudo, dão trabalho. E isso cria uma resistência tremenda. A psicanálise, por exemplo, a causa básica da resistência à psicanálise, nós vamos falar muito sobre a resistência à psicanálise aqui, nas palestras, né? Mas a causa básica da resistência à psicanálise é que ela mostra que tem trabalho para fazer. Não adianta fugir que tem que trabalhar. Não tem, se tem alguma coisa chata que vai ter que ser feita, é o trabalho. O trabalho vai ter que fazer. Não tem jeito. Tá? Então vamos seguir o que nós temos feito, né, em relação às palestras, falando do contexto onde a dependência de drogas se processa. Né? Então isso não é uma coisa solta, pelo contrário, o drogado é um ser humano, é uma forma de estar no mundo, né? Estar drogado no mundo, e tem uma explicação, né, clara em termos com esses conceitos de fixação da libido, regressão a pontos de fixação, esse aspecto da dependência, que na verdade é uma dependência infantil, né, porque o ganho que a pessoa tem de ficar criança de novo, né, acreditando em Papai Noel da droga, né, com as suas alucinações e coisas fantásticas que acontecem, né, com o uso da droga, um outro mundo, muda, né, muda o mundo, né, onde o sujeito está interagindo, né? Então esse poder que a droga tem de modificar os receptores que agem no cérebro, né, e assim alterar a percepção das coisas, né, de promover alucinações em vigília. Já falamos sobre isso, né? Vamos sempre lembrar, o sonho é uma alucinação que acontece todas as noites, não se lembra da emenda, 99%, mais até, a gente não se lembra, 99,9% do sonho nós não nos lembramos, mas nos lembramos de 0,1%, né, dos sonhos, né? E esses sonhos, eles são alucinações que nós produzimos toda noite, confirmado isso já pelo estudo da neurofisiologia de uma maneira indubitável. Né? Então isso aí não é dúvida mais. Realmente a gente nunca consegue se livrar completamente do processo alucinatório. Basta dormir que ele volta. E muitas vezes ele se lembra dele. Né? Períodos, né, em que a gente sonha mais, períodos em que a gente sonha menos, mas a gente sonha períodos que a gente não se lembra de sonho nenhum. Mas se fizer o exame pelo eletroencefalograma durante o sono, você vai detectar 4 a 6 sonhos por noite, toda noite. Tá? Bom, mas então vamos falar um pouco desses aspectos contextuais, né, em tempo compatível com o essencial do que eu teria para falar nessa palestra já foi colocado, que é essa regressão, esse contexto, então, de regressão existencial, né, e que essa regressão ela é frequente, né, ela é muito frequente. Então, e tem pessoas que ficam fixadas nesses pontos para onde a regressão voltou. Né? Então, nada de novo no front, né? As coisas são revividas, reativadas num nível, obviamente, inadequado. Né? Quer dizer, não é bom, a regressão não é uma coisa boa para a vida adulta, pelo contrário. A sabedoria e o progresso é que é o objetivo da vida adulta. Né? A evolução do espírito, né? A evolução da alma, a evolução do indivíduo, a evolução no sentido da preservação e desenvolvimento dos valores humanos. Nós somos seres humanos.
perder essa conotação de o ser humano, né, é a pior coisa que pode nos acontecer. Nós deixarmos de sermos seres humanos. E nós sermos seres humanos, né, tem muito a ver com o que a gente vê lá. Os animais nos ensinam, nos mostram isso, né? Como que eles são protetores em relação às suas crias indefesas. Até o pessoal também, em relação aos seres humanos, detecta, né, sinais disso, a perda da mãe, todo mundo sente, né? A síndrome do ninho vazio, né, para os pais acostumados com os filhos dentro de casa, os filhos crescem, vão ter a vida deles e não tem mais filho dentro de casa, e isso cria, né, problema. A síndrome do aposentado também, que para de trabalhar. Então tem tantas coisas, né, dificuldades existenciais que estão correlacionadas com a regressão que ocorre no abuso de entorpecentes, né, digamos assim. Nós vamos falar um pouco do que foi preparado aqui para o curso, né? A quarta palestra vem da quarta aula do curso, né? Uma abordagem psicanalítica da dependência química, título fazendo contraponto, plagiando, né? Uma abordagem psicanalítica da CID-10, né? Aqui é uma abordagem psicanalítica da dependência química no curso de psicanálise álcool e drogas, né? Que é ligado com a CID-10 também. Então, psicanálise álcool e drogas está F10 a F19 da CID-10. Tá? Bom, vamos ler um pouquinho aqui. Podemos observar que as substâncias psicoativas mais usadas têm a peculiaridade de enfraquecer as defesas psíquicas, liberando os impulsos, fantasias e mesmo a produção alucinatória. Quer dizer, estatuindo uma situação claramente idêntica à situação da criança. A criança tem uma defesa muito mais frouxa do que a defesa do adulto, um vínculo com a realidade muito mais frouxo do que o adulto, né? E isso volta a acontecer com o uso da droga. Uma das piores coisas que você pode exigir de uma pessoa drogada é que ela resolva problemas dentro da realidade. Ela realmente não está bem preparada para isso, porque ela exatamente está alterando a sua percepção da realidade, o seu modo de estar no mundo, né, real. Este entorpecimento da vigília tende a funcionar como uma espécie de anestésico para a angústia por vários mecanismos, tais como a produção de experiências diferentes, entre aspas, a liberação da agressividade, a expressão de pensamentos inconscientes, a modificação do humor e muitas outras alterações na organização psíquica usual. Portanto, o ganho psíquico secundário tende a ser intenso com o uso da droga, né, a partir da abdicação do árduo trabalho que é tentar ver as coisas como elas são, entre aspas. Não é fácil ver as coisas como elas são. Não é mole, não. Há, portanto, uma regressão a um posicionamento infantil em que o usuário de drogas, né, tal como a criança, se relaciona com o mundo da seguinte forma. Primeiro, predominância impositiva das fantasias inconscientes vinculadas à ação da droga no cérebro, que podem ser mais ou menos dominantes dependendo do tipo de droga utilizado. B. Liberação dos impulsos e da agressividade em maior ou menor grau, dependendo do tipo de droga. C. Intermediação da relação do eu com as realidades interna e externa através de um objeto transicional, a droga. D, né? Quarto, tendência de retorno a uma situação de dependência absoluta, o que ocorre no caso do vício compulsivo e que pode resultar na autodestruição, uma overdose, por exemplo. Isso dentro de um contexto, né, em que todas as outras vinculações sociais do indivíduo já não valem mais nada, que a única coisa que vale aí nesse estágio de dependência absoluta da droga é a droga. Então, a relação com a droga substitui mulher, filhos, família, tudo, né? Mãe, pai, trabalho.
5. Tendência regressiva emocional, destruindo os relacionamentos interpessoais e familiares que são substituídos pela relação com a droga. Diminuição do amor próprio e da autoestima em função da submissão às necessidades do uso da droga, a qual tende a ficar no lugar dos vínculos familiares, dos vínculos com as atividades sociais e dos vínculos consigo mesmo, o que inconscientemente tende a retroalimentar a crítica destrutiva do superego em cima do ego. O ego vai ser cobrado pelo superego por essa fraqueza, né, de se infantilizar numa hora dessa, né, digamos assim, hora dessa da vida adulta. Portanto, para o psicanalista, o mecanismo essencial acionado pelo uso da maioria das drogas é a diminuição da força da ação da defesa psíquica aplicada aos impulsos inconscientes, liberando-os e ou permitindo sua expressão através das alterações sensoriais na atividade de concentração e na atenção ao contexto psíquico usual vigente no estado de vigília. Um ótimo exemplo disso é a euforia, né, provocada pelo álcool, né, que é cultuada desde a época das festas de Baco, né, desde sempre, né? Então, estados inebriantes, né, digamos assim, sempre foram bem aceitos pela comunidade, digamos assim, né? É preciso reprimir, né, isso, porque é uma tendência natural do ser humano voltar, né, para a infância a cada momento, como acontece toda noite nos sonhos, né? Mesma coisa também. O pessoal quer sonhar mais, né, digamos assim, sonhar mais e observar menos. Sonhar é mais prazeroso do que observar. Ele quer assumir as responsabilidades de resolver os problemas. Logo, a revivescência de um mundo mágico onipotente, entre aspas, preenchido por fantasias e alucinações, isto é, um mundo onírico infantil, é uma das motivações mais poderosas que levam ao uso crônico e, consequentemente, à dependência da substância psicoativa. Essas observações da psicanálise, elas são ótimas, num certo sentido, né, no sentido de mostrar, né, de denunciar. Nada de novo está acontecendo, não tem criatividade nenhuma nisso. Isso aí é né, digamos assim, é um refúgio, é uma fuga, né, uma volta, né? É uma volta, é um movimento retrógrado em direção à infância. Saudades da infância, saudades de Papai Noel, né? Logo, entretanto, esses fortes motivos estão ainda inseridos em outros contextos igualmente importantes, tais como fatores familiares, sociais e afetivos. Não adianta fugir que isso não vai mudar. Sua mãe vai ter aquele jeito dela, o seu pai também odeia o dele, a cultura deles vai continuar sendo a mesma, o mundo vai continuar com os mesmos problemas que ele sempre teve, que vão poder, alguns piorando cada vez mais, outros não, né? Bom, e problemas afetivos também que sempre coexistem com o hábito de usar as drogas. Então você está usando as drogas dentro desses contextos todos, não é só usando a droga. Não é só uma questão de dependência química. Não dá para reduzir isso dessa maneira. Esse reducionismo, né, realmente não ajuda em nada a compreender o que está acontecendo. Evidentemente, esses fatores citados acima fazem parte do quadro clínico, muitas vezes de maneira essencial e decisiva, e precisavam ser adequadamente diagnosticados, avaliados e trabalhados em uma proposta de tratamento para a dependência química. Em última análise, o vício em drogas pode ser atribuído essencialmente aos seguintes fatores do ponto de vista psicanalítico. O vício, né? Presença no id da atuação silenciosa da pulsão de morte, oriunda do próprio corpo do indivíduo, explicando o frequente efeito de autodestruição através do abuso de drogas. Quer dizer, voltou para o psicossoma, vai encontrar a pulsão de morte lá. E vai ter que saber trabalhar com ela. Então não adianta fugir, né? Fugiu da suposta pulsão de morte que estava fora, mas ela está dentro, você vai encontrar ela lá.
Voltou para o psicossoma, vai ter que resolver o problema da pulsão de morte dentro do psicossoma. E não tem desculpa mais para dizer que é de fora, que é isso, que é aquilo, não. É uma coisa que realmente vem do corpo do indivíduo e que tem que ser resolvida. Por isso que a gente... essa é uma fundamentação básica, né, digamos assim, para sustentar que primeiro o amor próprio. Se não tiver amor próprio, não tem amor verdadeiro nenhum por coisa nenhuma. Primeiro o amor próprio. O respeito por você mesmo. Tá? E todas essas, né, digamos assim, condições da vida adulta, né, do ego, sintonizado com a realidade para resolver os problemas reais, né, trabalhar para resolver os problemas reais, isso tudo é contraditado, né, pela onipotência do superego. Então a gente conclui que o superego é infantil também. Tudo que vem do superego também é criança. Então são crianças. Não dá para confiar, quer dizer, numa coisa que não tem compromisso com a realidade, seja ela qual for, mesmo que seja o superego. Tá? Nada que não tenha compromisso com a realidade pode ser confiável. Sabedoria no lugar de idealização. Inteligência e capacidade de lidar com as situações de uma maneira mais abrangente, mais elástica, mais adequada do que dogmas. Sejam dogmas de esquerda ou de direita. Tanto faz. Se o dogma está à esquerda ou está à direita, tanto faz. Ainda mais quando o dogma é esculhambar com o desenvolvimento mental do indivíduo, sem reconhecer as dívidas, né, que a comunidade humana tem com os grandes indivíduos. A insuficiência da elaboração do conflito narcísico infantil inconsciente, em virtude da insuficiência na ligação da pulsão de morte inconsciente, investida no id, investida no ego e investida no superego, pela pulsão de vida, o que resulta em diminuição do amor próprio e da autoestima. Quer dizer, se a pulsão de vida está perdendo o jogo, né, digamos assim, esse jogo básico, que é a vida contra a morte contra a vida, a morte acaba ganhando, né, de alguma maneira. Destrói a existência do indivíduo mediante esse exagero, né, de ficar se dando ao luxo de querer ficar na infância a vida inteira, né, sem ter nenhuma responsabilidade em relação ao próprio destino, né, sem dar valor, sem se dar valor, né, enquanto criatura de Deus, né, criatura da natureza, né, que foi planejado nos mínimos detalhes durante bilhões de anos, né? Então não é fácil ter um ser humano pensante, não é uma coisa fácil. Então não é chegar a qualquer ideologia para poder, digamos assim, se implantar e dominar, né, como se fosse a solução, e sem ter know-how para isso, sem ter condição técnica para isso, né, essas ilusões, né, ficarem aí no lugar daquilo que seria o desenvolvimento da espécie humana, do indivíduo humano. Falou em desenvolvimento da espécie humana, a primeira coisa é o respeito pelo indivíduo humano, pela qualidade do indivíduo humano. Isso, insuficiência no trabalho de elaboração do complexo de castração, o que resulta em ilusões e idealizações inatingíveis, retroalimentando a diminuição do amor próprio, da autoestima e a manutenção de uma ligação hostil, ineficaz e autodestrutiva com os objetos psicossexuais externos, fato esse escondido, entorpecido e distorcido pelo abuso das drogas. Então, as drogas também servem para isso, para esconder o que realmente está acontecendo. Então, o indivíduo entorpecido, ele não vê a destruição que ele está promovendo em relação à própria vida dele. Insuficiência no trabalho de elaboração do complexo de Édipo, retroalimentando ilusões em relação à manutenção dos vínculos afetivos com os objetos incestuosos infantis, com a decorrente diminuição do amor próprio e da autoestima. Aquela coisa, não casou com a mãe, mas casou com uma mulher 50 anos mais velha do que ele. Não vou falar mais nada. Vocês que pensam aí, digam o que vocês acham disso. O que está acontecendo numa relação dessa?
A mulher é 50 anos mais velha do que o cara. O que você acha que está acontecendo nessa relação? Tanto faz o que se acha, né? Você vai estudar isso e ver o que acontece. O que é que acontece nessas relações todas? O que está acontecendo? Então, insuficiência na elaboração do conflito narcísico infantil inconsciente, em virtude da insuficiência da ligação da opção de morte inconsciente, investida no id, investida no ego, investida no superego pela opção de vida, o que resulta em diminuição do amor próprio e da autoestima. Insuficiência do trabalho de elaboração do complexo de castração, o que resulta em ilusões e idealizações inatingíveis, retroalimentando a diminuição do amor próprio, da autoestima, mesma coisa, né? E a manutenção de uma ligação hostil, ineficaz e autodestrutiva com os objetos psicossexuais internos, fato esse escondido, entorpecido e distorcido pelo abuso das drogas. Insuficiência no trabalho de elaboração do complexo de Édipo, retroalimentando ilusões em relação à manutenção dos vínculos afetivos com os objetos incestuosos infantis, com a decorrente diminuição do amor próprio e da autoestima. Quer dizer, tudo no mesmo lugar, sempre deságua no mesmo lugar. Aquilo que a gente vem falando, se casar com a mãe, você perde a mãe, pô. E perde o pai também, porque você traiu o pai, entendeu? Para ficar com a mãe. Não interessa se você fez isso realmente ou se você fez isso simbolicamente. Você está na mesma situação, pô. É uma dificuldade, né, digamos assim, de entender que você é responsável por você. Você precisa participar da responsabilidade pela sua própria existência, pela sua sobrevivência. É você o principal artífice da sua própria sobrevivência. É você. Queira você ou não. Queira você aceitar isso ou não. Manutenção a priori, né, da ignorância e da inocência infantis, sustentadas pela inércia psíquica, que permite a minimização da importância destrutiva da atividade cotidiana de interação com a droga, a qual é usada para esconder o problema da angústia existencial devido ao conflito pulsional básico. Quer dizer, a pessoa, ao invés de ver o que está acontecendo com ela, ela fica ali escamoteando as coisas e varrendo para debaixo do tapete, né, o problema. Tá? A partir da quinta palestra, nós vamos passar a falar do texto descritivo de cada um desses vídeos. Tá? Então nós vamos falar aqui nas palestras também, nós vamos dar uma divulgação maior também para esse texto. No grupo Só Freud também, todos esses textos vão ser encontrados, né? E vamos fazer podcast, né, em relação a esses textos, né, para que esses produtos, né, de um trabalho feito com maior esmero, que é o preparo de uma aula, né, de um curso, possam ser também melhor aproveitados por quem está a fim de trabalhar a melhora da sua qualidade de vida e da sua existência aqui nesse planeta aqui.